Não tens ideias para o RP Genesis? Vamos tratar disso. Ora, bem-vindos a mais um vídeo do RP Genesis. O meu nome é André Tavares e hoje vou falar convosco sobre ideias para o RP Genesis. Ora, se tu não sabes o que é o RP Genesis, então podes ir ver aqui no doobly-doo o primeiro vídeo que eu fiz, tal como outros vídeos que podem ajudar, nomeadamente as 7 dicas para o teu RP Genesis do jogador sonhador. Então vamos lá começar. Como raio arranjar ideias para tu fazeres o teu RPG, para tu fazeres o teu jogo narrativo? Podem muito bem dizer: André, mas eu não tenho ideias, André, eu nunca fiz um jogo. E isso não é bem verdade. E porquê é que eu digo isto? Porque se tu és um mestre de jogo e se jogas Dungeons and Dragons ou se jogas algum RPG old school, do old school revival, ou se jogas outro RPG qualquer, muito provavelmente já fizeste à tua mesa, não é? E para o teu grupo alguma mudança de regras, ou ajustaste uma regra que se calhar não era tão divertida para vocês, ou implementaste uma regra que o grupo sentiu necessidade para uma certa experiência que vocês procuravam. E se tu já fizeste isso, se isso já aconteceu, deixa-me que te diga que já és um game designer. Como assim, André? Tu já sou um game designer só por fazer isso? Mas o jogo diz que eu posso fazê-lo. Diz que podes fazê-lo, mas muitas vezes não diz como. Ora, se tu arranjas soluções para problemas que tens à mesa, sejam esses problemas graves ou não, ok? Se tu arranjas essas soluções, tu estás a fazer game design. Game design é responder a problemas, nomeadamente jogos, não é? Mas deixando então essa parte de lado, vamos então ver onde é que se pode arranjar ideias para fazeres o teu RPG. A primeira coisa que eu sugiro é agarrares num jogo que tu já jogues. Um Dungeons and Dragons provavelmente já o jogaste, um Dungeon World, um Fate, um whatever, qualquer jogo, qualquer RPG que já o tenhas jogado. E podes pegar, por exemplo, num suplemento, vamos aqui olhar para o Volo Guide to Monsters e fazer perguntas como seria se o jogo fosse sobre o gnolls sobreviverem aos aventureiros. Ou seja, vai olhando para o teu suplemento dos vários jogos que tens e faz perguntas provocatórias. Como seria jogar isto? Como seria jogar aquilo? Então, e se o jogo fosse sobre isto em vez daquilo? Por exemplo, se o jogo fosse sobre grunges, se fôssemos todos uns chapinhos fofinhos do pântano e fizéssemos coisas, o jogo pode ser uma coisa fechada. E o que eu quero dizer com fechada é que nem todos os jogos, nem todos os RPGs têm de ser generalistas. Eles não têm que ser abertos, eles não têm que ter regras para tudo, para fazer tudo o que é possível e imaginário. Não. Muitos dos jogos tradicionais são assim, mas tu podes criar o teu jogo para uma experiência específica e focada. O teu jogo, o teu RPG é sobre fazer um ritual, fazer um sacrifício. Então tu desenhas regras para essa experiência. Isto tudo veio de um suplemento de um jogo que já existe, de uma criatura que existe no teu jogo, mas eu vou escrever regras para fazer aquela experiência única. Ora, outros jogos sem ser o Dungeons and Dragons e que tu podes pegar neles, e um processo muito fácil, bastante recorrente, é fazer uma inversão do que o jogo promete. Por exemplo, se pegarmos aqui no Mouse Guard do Luke Crane e do David Peterson, que se trata de um jogo de ratinhos que defende os seus territórios contra ameaças maiores, como seria jogar as ameaças que querem invadir estes territórios? Ora, aqui está, mais um jogo que ainda não foi feito. Então, e se pegássemos no clássico Senhor dos Anéis, em vez de fazermos um jogo sobre os aventureiros que levam o anel, o jogador ser o anel? Tu perguntas, como assim? O jogador ser o anel? Sim, o jogador pode ser um objeto. O jogador não precisa de ser uma personagem viva. Podes fazer um jogo bem mais diferente do que aquilo que estamos habituados. E até podes fazer um jogo só para um jogador. Oh, André, mas eu estou a começar, eu não tenho jogo, eu não tenho uma prateleira de RPGs para tirar essa inspiração e essas ideias.
Está bem? Então vamos ao outro lado. Por que não livros? Toda a gente tem livros em casa. Vai aí à tua bibliotecazinha, vai aí à tua prateleira, olha para os livros, tira os livros e tu nem os precisas de ler, atenção. Basta olhares para a imagem, leres o resumo e isso pode já dar ideias. Por exemplo, pegares num Hannibal e fazeres um jogo sobre um assassino que gosta de comer pessoas. Why not? Ou por exemplo, pegares mesmo no Assassin's Creed, que é tanto um jogo e um livro, e fazeres um jogo sobre assassinos na Idade Média. E como seria se os personagens fossem dragões? Ou o personagem ser o dragão e o resto dos personagens serem humanos? E nem precisamos de ir tão longe, não é? Podemos ir mesmo a obras escritas por portugueses e até sobre Portugal. Por exemplo, aqui as lendas de Portugal. Tens aqui imensos contos de qual cada um dava um jogo. Quem diz estes livros também diz muitos outros livros que certamente tens muito mais aí em casa, por isso toca a procurar. Oh André, mas eu nem tenho jogos, nem gosto de ler, por isso não tenho livros. É um bocado estranho, mas pode acontecer. Se calhar és uma pessoa que gosta mais de ver arte, de bandas desenhadas. Pega na tua banda desenhada, vê do que é que ela se trata, do que é sobre e faz um jogo sobre isso. E depois crias mecânicas e regras que potenciem e que simulem a experiência disto que tu gostas. Não, André, eu não gosto de ler, eu não gosto de ver banda desenhada. Pá, eu sou mais um gajo de videojogos. Why not? Pega no teu videojogo, vê do que é que ele é sobre e faz um jogo sobre isso. Olha aqui o Diablo. Dá perfeitamente para fazer um jogo narrativo muito semelhante a muitos outros que já por aí andam, mas podes sempre dar um twist. Até podes olhar para um detalhe do jogo e fazer o jogo sobre isso. Por exemplo, um jogo sobre o Butcher, não é? Uma das personagens que é bastante temida aqui no Diablo. E como seria fazer um jogo de corridas de motas? Arranja mecânicas, lanças dados, cartas, whatever, e tens aqui um jogo que provavelmente nunca ninguém o fez. Se quisermos ser um bocadinho mais sádicos, pegamos nas princesas dos contos de fadas e colocamos-las a fazer coisas horríveis. Não há limites para a imaginação. Oh André, não são esses jogos que eu tenho. Eu não jogo videojogos. Eu jogo jogos de tabuleiro com a minha família, com os meus amigos. Perfeito! Pega no jogo de tabuleiro e faz o RPG do jogo de tabuleiro. Dás-lhe um nome diferente para não haver problemas, mas é uma boa fonte de inspiração. Pega no Love Letter, onde à mesa todos os jogadores vão controlar personagens para tentar entregar a carta à princesa. Pega num xerife, em que todos os jogadores são mercadores e têm que negociar com o xerife para poderem entregar as suas coisas ao grande rei. Ou então vai mais perto, vem aqui a Portugal e faz um jogo sobre organizar, fazer um arraial, em que os imensos problemas aparecem, por trás dos problemas aparecem mais problemas e os personagens estão ali a organizar o caos e a usar todas as ferramentas e tudo o que é possível para que o arraial seja o melhor de sempre. Como podes perceber, podes arranjar ideias, podes arranjar inspiração para fazeres o teu RPG, para fazeres o teu jogo narrativo em qualquer lugar. Isto foram apenas alguns exemplos. Sai de casa, vai dar uma volta, vê uma situação a acontecer e diz: vou fazer um jogo sobre esta situação. Como é que eu vou fazer mecânicas? Como é que eu vou fazer regras para simular essa experiência que eu acabei de ver? Ora, isso é conteúdo para todo um outro vídeo. Assim termino mais um vídeo sobre o RP Genesis, onde hoje estive aqui a falar de várias formas e de vários sítios onde tu podes ir buscar a tua ideia para o RP Genesis. Se tiveres várias ideias, partilha lá no Itch.io com o resto do pessoal as tuas ideias. Se tiveres muitas dúvidas, pergunta qual é a ideia mais interessante e o pessoal começa a votar. Partilha tudo aquilo que queres fazer no RP Genesis. Vemo-nos para a semana, certamente com mais um vídeo e talvez sobre mecânicas e simulação da experiência.